Para usar o Anti-Gravity, eu contratei o Google Ultra, acho que é R$1.300, R$1.200 e poucos por mês. Isso em dezembro de 25. Eu estou fazendo esse vídeo em abril de 26. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você utiliza o Google Anti-Gravity, eu vou trazer uma experiência agora que foi com a gente. Por que que eu contratei e por que que eu cancelei esse mês esse plano que eu contratei. Beleza. O lançamento do Google Anti-Gravity foi no final de 2025, né? Então, quais são os limites da inteligência artificial? Quais são os limites do Google Anti-Gravity? Ou quais eram esses limites? Então, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu sou engenheiro de infraestrutura, cuido de um CDN de verdade, dezenas de servidores, né? Apesar de, abre aspas, bem-vindo à era dos papagaios digitais, é o que você está vendo muito na internet aí. Nós aqui somos pessoas que trabalhamos com infraestrutura de data center de verdade, então nós cuidamos de todo o fluxo. Eu gerencio parte de sistema autônomo, rede, servidores, infraestrutura, deploy contínuo, desenvolvimento, tem uma equipe de desenvolvedores aqui, então eu vou te falar como CEO, mas também como gerente de infraestrutura, né? Coordenador de infraestrutura da minha própria empresa, tá? Então eu testo bastante coisa e quando eu testo eu pago para testar, tá? Eu não fico perdendo tempo com coisa gratuita, porque eu acho que qualquer coisa gratuita que eu for usar, eu vou usar heavy user, né? Eu uso pra caramba, então qualquer coisa, eu vou usar uma ferramenta de marketing, nós vamos usar ela pra caramba, sabe? Eu vou usar uma ferramenta de desenvolvimento, eu vou usar pra caramba. E qualquer plano gratuito não vai suprir as nossas necessidades aqui. Não tem como suprir, senão a conta não fecha para a empresa, né? Eu como CEO da empresa entendo que, né, o plano gratuito ele é uma porta de entrada. Ele não é para sustentar a empresa, ele não é para sustentar o seu negócio. A gente até fez um vídeo recente sobre castelinho de areia. Não é para você burlar o tipo de autorização que tem nele e a partir dessa autorização não pagar os tokens de API. Isso não sustenta o negócio da empresa. E eu não vou construir a minha empresa, os meus testes em cima desses castelos de areia. Beleza? Então, saiu o Anti-Gravity. Eu já tinha um plano normal do Google, o plano que depois se transformou em plano AI, que é um plano que eu uso para bastante coisa, pessoal. Instalamos, pessoal, vamos instalar, saiu o Anti-Gravity, vamos instalar e vamos testar. Eu e minha equipe de desenvolvedores, tá? Nós somos uma equipe totalmente pró-IA aqui dentro, né? Eu tenho uma equipe enxuta de desenvolvimento hoje, né, que faz o trabalho que 15 desenvolvedores não faziam há pouco tempo atrás. Tá? É impressionante a qualidade que subiu, a velocidade da entrega. Sim, a qualidade. Podemos fazer novos vídeos falando da qualidade aí no futuro, mas é impressionante a qualidade desse negócio, né? O quanto melhorou a nossa empresa, o código, as features, só que a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu sou um engenheiro de infraestrutura, então imagine você que eu sei como que eu vou coordenar isso, que eu sei o que conversa com o que, para poder também, junto com a minha equipe, orientar ela, ok? Beleza, então chegou o Anti-Gravity, a gente falou, ó, vamos instalar e vamos testar. Eu, antes de passar a coisa para minha equipe traz pra gente, oi, chegou tal recurso, chegou aquilo, chegou, vamos testar? Vamos. Eu falei, ó, vou testar no final do ano. Eu vi até um vídeo recente do Fábio Akita, né, falando que ele trabalhou durante um tempo, 16 horas por dia, e fez bastante coisa. Pois é, vai parecer que eu estou copiando ele, mas eu juro por Deus, não é. No final do ano, minha equipe saiu de férias, né? Férias coletivas, a equipe de TI sempre tem isso, né? Então minha equipe de TI saiu de férias. E quando a galera sai de férias, eu fico mais tempo livre. Por quê? Porque coordenar uma equipe de TI é puxado. Coordenar uma equipe de TI é complicado. Eu tenho que fazer backlog, organizar tarefa, fazer trabalho de PO, sentar, testar, validar. Que nós trabalhamos com um Scrum muito resumido, é quase um Scrungle Horse, digamos assim. Tá? Eu sou... Aqui na empresa o pessoal já trabalhou com Plane Poker, já trabalhou com um monte de metodologia que eu não gosto e não traz resultado. Mas eu vou falar disso em outra hora. Então, eu fiquei com um tempo ocioso no final do ano. Ocioso dá, né? Ocioso não dá. Mas eu fiquei com um tempo mais livre. Então eu falei, ó, vou tocar um projeto novo. E aí eu instalei nas máquinas que estavam paradas dos meninos, Mac Mini, meu Mac, Ubuntu. Eu fui testar em todo tipo de dispositivo. Eu só não testei o Windows, pra ser honesto contigo, né? Mas testei o Ubuntu, testei MacBook e testei Mac Mini. São máquinas que a gente tem na empresa. Aí eu comecei a mexer com o Anti-Gravity. E outra coisa importante,
pela aspiração, pela essência do que a gente faz e do tempo que eu não tenho, que em geral a gente não tem, para ficar testando coisa grátis, eu sempre uso o modelo mais potente que tem de qualquer tipo de IDE, tecnologia que eu for usar. Perdão aqui pela... esse vídeo não é editado, é um vídeo gravado direto, tá? Então, perdão. Então, eu estava testando o Opus 4.6, né? Já comecei a testar com ele. Ah, porque você pode colocar Advisor, funciona ou não funciona, você vai, não, eu vou usar o Opus 4.6 para planejar e o Flash para poder executar. Testei várias e várias formas, né? Para que eu testei isso? Olha, eu tenho ambiente de sandbox, eu tenho ambiente de staging, eu tenho ambiente de produção, né? E como a gente trabalha com determinados ambientes de uma VPN segura, fechada, então a gente consegue dar alguns poderes para a IA nos ajudar de fato, né? Beleza. Então fui testar para poder ver como funcionava, para quando a minha equipe voltasse das férias, eu falei, gente, testei isso aqui é bom, vamos colocar no nosso pipeline de desenvolvimento. Beleza. Liguei, instalei o Antigravity e fui testar em um projeto. Começou a sair bem. Não usei Flash, usei só o 4.6, depois em outro vídeo eu posso explicar os motivos que eu não uso essas outras versões. Enfim, eu não uso porque eu trabalho com coisa de produção. Eu trabalho com coisa que vai para produção de verdade, não é teste, não estou testando a vida, não estou tentando vender curso, nada disso. São coisas que vão para produção, desenvolvimento para a gente. A gente trabalha com vídeo, é um negócio muito pesado, muito sensível. Ok? Instalei um projeto, comecei a criar os planejamentos e deixar executar. E eu sou heavy user, igual eu disse. Falei, cara, engraçado. Só que o Antigravity ele toma sua máquina. Quando você dá acesso a MCP, browser para ele testar, quando você passa para ele, ali você cria o arquivo certinho, você fala, olha, você vai fazer, vai testar, vai abrir o browser, vai me entregar isso pronto, para eu poder testar, vai me entregar a regra de negócio, para eu poder validar o que, é que você fez. Legal, então eu fico na parte de arquitetura do negócio, tá? Arquitetura do software. Pronto. E aí toma um tempo para fazer. E ele trava a máquina. A gente tem máquina de 16 GB, 32 GB de RAM, ele trava a máquina quando você dá acesso para ele. Não dá para fazer muita coisa. A hora que ele abre browser, você está mexendo, você fecha o browser dele e tal. O ideal é deixar o cara trabalhar. Pronto. Primeira dificuldade. Ao acessar arquivos externos, quando você está num Ubuntu da vida, né, começa a dar problema de CAPTCHA. Ah, eu preciso fazer uma pesquisa para fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí começa a dar problema de CAPTCHA. Esse problema eu não tive no Mac, eu tive esse problema no Ubuntu. Então falei, cara, vou instalar no Mac agora. Tava no Ubuntu, testando, vou instalar no Mac. E aí eu falei, vou rodar outro projeto no Mac. Por que eu vou rodar o mesmo projeto? Então, instalei um segundo projeto e comecei a coordenar um segundo projeto no Mac. E, por incrível que pareça, o Antigravity não bloqueava. Eu rodava os dois paralelos, o mesmo modelo, o dia inteiro. Vou te falar, daí tá nas 16 ou mais horas que o Akita comentou. Nas férias eu chegava, e eu gosto de vir para a empresa trabalhar, né? Eu chegava na empresa 7, 8 da manhã, antes de eu sair 10 da noite. Assim, loucura o negócio, né? Muito bacana, muito bacana. Gosto demais disso. Então, falei, por que não o terceiro? Então eu coloquei 3 máquinas trabalhando em 3 projetos simultâneos, com planejamento, desenvolvimento e teste via browser, para ele poder usar o browser para poder fazer os testes end-to-end, né? Que a gente precisa para poder validar de fato um trabalho. E foi impressionante. Eu trabalhei dessa forma, quase a exaustão, é um outro vídeo que eu vou fazer de limites da IA, né? Qual que é o limite da IA em relação à nossa mente, né? Eu cheguei quase à exaustão algumas vezes por conta de ter que coordenar 3 projetos ao mesmo tempo desenvolvidos por IA, arquitetar e testar, e numa velocidade absurda. Então eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro e parte de março, até o fim de março de 25, trabalhando com 3 máquinas ao mesmo... Ah tá, peraí, antes disso, cheguei, comentei com a equipe usa o Cloud, VS Code, a gente usava cursor, muito cursor na época, e eu comparei e fiz um teste em dezembro, isso é importante de validar. Eu fiz um projeto com o cursor, ficou um projeto bacana, tá? Ele não está em produção ainda, mas vai entrar em breve em produção, tive que fazer sérias validações de segurança, um monte de coisa, né? Mas eu gastei $600 no cursor, adicional além do plano. E eu tinha o plano maior do cursor, Essential Enterprise, tá? Era o plano de $200 por mês. Acho que era isso, o plano maior deles. Acho que é isso mesmo. Além desses $200, eu gastei mais $500 nesse projeto. Falei, ok,
é um projeto que vai para produção. Um projeto que eu fiz em 10, 15 dias, né? Você colocando na ponta do lápis o custo aí de um desenvolvedor que ia fazer e tal, tava até barato, pra ser honesto contigo, né? Tava dentro do ok. Mas, diante dos $200 que se pagava, eu falei, caramba, essas API aí, né? Se eu for escalar isso, como que faz? Porque todo dia tem um projeto novo, mas deixei essa percepção de stand-by. Chegou, e aí chegou o Antigravity. Eu assinei o plano básico do Antigravity. Aí ele começou a expirar. Eu assinei não, eu já tinha um plano básico. Começou a expirar. Aí foi pro plano Ultra, que é este R$1.000 e poucos por mês. Aí o negócio ficou louco. Porque eu, igual eu falei pros meninos, o menino chegou de férias, falei, gente, ó, tá acontecendo esse assado, o modelo 4.6 é muito bom, dá pouco, quando você passa direitinho a tarefa, tem que refazer muito pouca coisa, que você fica em loop, que tem que refazer. No nosso caso específico, tem a stack de vídeo, que aí é outro departamento, é uma stack muito complicada, e tem a stack normal de padrão, vou transcrever um vídeo, vou cortar um vídeo com FFmpeg, essas coisas mais simples, assim, é tranquilo. O problema é quando você mexe com manipulação. Então a gente tem stacks diferentes. Então ele não dá loop, não dá muito loop, não te faz perder muito tempo. A equipe absorveu e começou a usar no Antigraph o 4.6, por conta dele não ter limite. Eu não vi limite nenhum nele, dia nenhum. Então, novamente, eu trabalhei dezembro, janeiro, fevereiro e uma partezinha de março, ou foi no último update de fevereiro, não sei, com 3 máquinas simultâneas. Eu não vou falar 24 horas por dia, porque eu não conseguia dar feedback 24 horas por dia para as tarefas e testar as tarefas 24 horas por dia, para subir em staging, testar, fazer o merge para produção. Mas o Antigrav não tinha limite. Eu acho que os caras fizeram a IDE, fizeram bacana e tacaram no mercado. Se pegar, depois a gente coloca limite. Aí começou os problemas. Começou a subir os updates do Antigravity. Primeiro update começa a ficar lento, segundo update não fica muito bom. Eu acho que foi o terceiro update, se eu não me engano, aí começou a bloquear. Acho que foi o terceiro update, bloquear os simultâneos que eu tinha. Um mesmo modelo não rodava mais simultaneamente em máquina diferente, já diferenciando do cursor e do Cloud Code, que eu podia ter rodando, ele só descontava dos tokens, tava tudo certo. Então isso para mim é uma falha. Eu tenho a assinatura do Antigravity alta, que eu pago R$1.200 por mês, do Google, geral, AI, me serve para outras coisas também, para o Flow, enfim, várias outras coisas que a gente utiliza aqui. 30 tera de espaço em disco lá e tal, mas essencialmente eu assinei por conta disso. Então, ele não me permite mais usar o Antigravity simultaneamente em mais de uma máquina. Se eu estou usando o 4.6 em uma, eu tenho que usar o Flash ou o Height, que seja na outra, para poder ficar. Aí já atrapalhou. Porque, querendo ou não, o 4.6 era, agora a gente está no 4.7, o ápice disso, me evitava dor de cabeça. Quando eu vou para um Flash, quando eu vou para outro tipo, cara, me dá maior dor de cabeça, eu tenho que ficar voltando e testando de novo, e ele perde contexto rápido. Para mim, que é muito corrido, não dá para pagar o mais caro para não ter esse tipo de problema. Eu preciso que faça. Faz, desembola e me entrega quase pronto só para eu validar, ver a questão de segurança e desembolar ele. Tá? Pronto. Então, nesse update, já comecei a pensar, pô, aí já é brabo, né? R$1.200 por mês, só para um IDE, já não posso usar simultâneo. Na minha cabeça não tem problema você cobrar, tem que cobrar, o negócio tem que ter o retorno, tem que dar o lucro. Mas não dá para não debitar, para eu não poder usar ela simultaneamente. Debita dos créditos. Né? Faça igual o cursor, faça igual o cloud. Eu tenho lá um pool de, sei lá, 1 bilhão de crédito para poder usar. Ok, eu uso 10 simultâneos, eu acabo com as rápidas, debita do crédito. Não, ele me limitou o uso simultâneo. Aí já me quebrou as pernas. Já fiquei contrariado, porque eu no dia a dia trabalho no mínimo com 2 máquinas ao mesmo tempo. No mínimo. Não trabalho com menos do que isso. Não dá, mas por que máquina? Por que você não tem uma máquina gigante? Porque não dá. Precisa ser máquina separada, isso envolve outro contexto de vídeo que eu posso fazer para frente. Beleza. Mas ainda assim, comecei a usar, e aí, meio contrariado, comecei a usar o cloud paralelo, porque eu já estava contrariado com isso. Mas continuei com o plano. Agora, a tampa do caixão chegou no último update dele, que acho que foi no final de março, que aí trouxe os bloqueios de fato e quanto que você usou, porque ele não bloqueava. No 4.6 eu podia usar o 4.6 o dia inteiro numa máquina só. Começar às 7 da manhã, parar 10, 11 da noite. Ou ainda integrar Telegram, áudio para mandar para você continuar de onde você estiver, deixando a máquina ligada.
Não bloqueava de jeito nenhum. Aí começou a vir uns bloqueios por excesso de uso, né? Porque eu tava usando, ou seja, no último update, nos penúltimos, não sei se é o último mais, porque eu parei de usar ele, eu cancelei o plano, né? Ele simplesmente começou a usar, registrar o que era devido. Vamos supor que era aquilo que era para usar no plano, tá tudo certo. Até então estava certo. Por quê? Eu já não podia usar mais simultâneo. Fiquei meio contrariado. Mas depois eu não podia usar mais, né, do que o que eu contratei. Tá certo, não tá errado não. Eles que não me bloqueavam antes e eu surfei nessa onda 3 meses. Eu e a minha equipe aqui, perfeito. Só que aí esbarramos no maior problema. Esse problema que me fez cancelar, o maior de todos. Ele começou a ficar muito lento em qualquer máquina. Pode ser Mac Mini M4, pode ser MacBook Air igual esse aqui, pode ser Ubuntu 24 com 30 GB de RAM, tanto faz. Ele começou a ficar lento, ele começou a travar a máquina e ele começou a dar aquela bendita daquela mensagem. Os servidores estão com uso excessivo, tente novamente daqui a pouco. A hora que dá essa mensagem, você clica em Retry, o que ele faz? Começa a tarefa tudo de novo e come seus tokens tudo de novo. Ele para o pensamento que ele tinha feito antes. E eu mandei para o suporte do Google. Tá aqui um e-mail, eu abri um inquiry lá, né? Falei, gente, ó, fiz vídeo, fui mó bonzinho. Fiz vídeo falando que, ó, a ferramenta de vocês está com bug. Ela tá dando problema na hora que dá o retry, ela come os meus créditos. Fiz o vídeo mostrando 10, 15 retry na mesma tarefa, assim, antes de concluir, e os créditos comendo. Fiz o vídeo, mandei foto, expliquei. Eles, não, desinstala, instala de novo. Primeira resposta. Vou te falar, viu? Aí mandei de novo, falei, olha, eu já fiz, gente. Eu fiz esse teste de 3 máquinas diferentes, internet diferente, desinstalado, cache limpo. Tudo que você pensar eu fiz antes de poder mandar mensagem para vocês. Eu fiz isso. Aí me respondeu, falei, manda pro suporte nível 2 de vocês. Aí cresceram pro suporte nível 2. Não resolveram o problema. Falaram, não, se quiser pode fazer o cancelamento, a gente faz o reembolso para você. Falei, olha, é uma pena que vocês estão com um bug que da mesma maneira que a comunidade migrou muito do cursor para o Antigravity, eu tenho certeza que a comunidade, pelo menos migrou todo mundo para o cloud definitivamente. Né? Porque eu peguei os R$1.000 e tantos que eu pagava do Antigravity, do Google Ultra, e adivinha o que eu fiz com eles? Botei no Cloud Max, que é o de 20 Max lá, 200 Max, não sei, que eu vou fazer um vídeo sobre ele depois. E comparações, né? Mas enfim, essa foi a minha experiência com o Antigravity. Então, assim, foi muito bom, amor à primeira vista, foi lindo, assim, os primeiros meses, sabe? Depois eles cortaram até chegar num bug, cortaram demais. E esse bug de retry atrapalhou tudo, não dava nem para eu manter minha assinatura. Então, a gente colocou a lápide em cima do Antigravity por conta disso. Então, quais são os limites da IA? Do Antigravity é o retry, né? Chegou no retry, começou a dar retry 1, 2, 3 vezes e comendo seus créditos, esse é o limite de usar o plano Ultra do Google com Antigravity. Foi minha experiência, conversando com os meninos aqui que trabalham comigo, a mesma coisa todo mundo. Ah, porque a gente usa VPN? Sim, mas a gente usa VPN. Você pode fazer esse teste com VPN, sem VPN, o Linux, Mac, Windows. Windows também, né, Yuri? Você também lê o Windows, né? O Yuri tá aqui. O Windows também é a mesma coisa. Tudo o mesmo problema. Então, assim, mandei o último e-mail para eles e falei, lamento muito que vocês tenham abandonado a ferramenta. Uma ferramenta com potencial absurdo. Eu não sei se ela está consumindo demais, igual a OpenAI vazou fora com o Sora, né? Porque estava consumindo demais. Vídeo a gente sabe que consome absurdamente, né? Mas, para mim, eles mataram de forma consciente, porque eles estão cientes que a ferramenta acabou. Que a ferramenta não dá para usar mais, a não ser que eles queiram forçar o uso do Google Write, que eu não uso. Eu quero usar o Opus, pronto, acabou. Me dá muito menos dor de cabeça. Né? Então, para fechar o vídeo, os limites da IA no quesito Google Ultra de R$1.000 e tantos por mês de Antigravity é o retry. Esse é o limite. Se você chegar nesse limite, pode cancelar que o Google não vai te ajudar. Da mesma maneira que não me ajudou, tá bom? Então espero que isso aí é uma história para contar e quem estiver usando o Antigravity, se estiver pensando em contratar o plano Ultra, assiste esse vídeo aí que vai ser importante. Se isso aqui te ajudar de alguma forma, inscreve. A gente vai começar a trazer nossa experiência pessoal como CEO e gerente de infraestrutura, coordenador de infraestrutura, né, aqui para vocês no dia a dia, tá bom? Um abração.